Olá pessoal, essa é a nossa aula 4 de amigurumi. Nós vamos ensinar hoje para vocês como que se lê uma receita de amigurumi. Bom pessoal, em primeiro lugar é legal a gente lembrar que para fazer amigurumi não é o mesmo esquema que a gente usa para fazer um crochê tradicional. Então, no crochê tradicional, a gente tem o gráfico, que é representado por vários símbolos, que era muito usado para fazer aqueles tapetes de crochê, de barbante, que a gente sempre vê por aí. Mas em amigurumi nós temos uma receita, é mais ou menos como uma receita de bolo mesmo. Só que a gente usa muitas siglas para representar os pontos que a gente vai usar, quais são as etapas, e isso pode confundir um pouco a cabeça de vocês. É extremamente comum a gente não entender o que uma sigla tá querendo representar ali, porque algumas pessoas acabam mudando, mesmo não sendo essa proposta, né? A receita de amigurumi, o uso de siglas na receita de amigurumi está lá justamente para que o sistema seja padronizado e todo mundo consiga entender. No Brasil, a gente não está acostumado a usar tantas siglas, a gente não tem conhecimento de tantos pontos, mas mesmo assim a gente ainda consegue fazer receitas bem bacanas. A maioria das receitas que vocês forem encontrar vai ser em inglês. Então, se vocês tiverem alguma tabela de tradução, se vocês conseguem ler inglês tranquilamente, vocês não vão ter grandes problemas. Em português é mais difícil vocês acharem receitas realmente muito legais, assim. É mais fácil vocês acharem receitas de crochê tradicional do que de amigurumi em português. Bom, para falar sobre a receita, em primeiro lugar, uma receita ela vai te passar exatamente os materiais que você vai precisar. Desde o alfinete até uma linha específica, como toda receita tradicional, né? A receita de bolo começa com os ingredientes, por exemplo. Em segundo lugar, a receita vai te passar uma coisa chamada gauge. O gauge é a tensão. O que isso significa? Significa o tamanho exato do seu trabalho. Então, vamos supor que o seu trabalho, o gauge do seu trabalho vai ser em 10 carreiras, com 10 fileiras de pontos, você usando a agulha A com a linha B, você vai ter um tamanho de 15 centímetros por 15 centímetros. Isso é um gauge, é exatamente assim que o gauge vai estar escrito, geralmente em inglês, mas se você sabe que é essa a ordem que ele vai te passar as informações, vai ficar mais fácil de você ler. Então, o que isso significa? Significa que você vai fazer 10 pontos usando exatamente a linha A com a agulha B e você vai fazer 10 carreirinhas nesses 10 pontos. Quando você terminar o trabalho, fizer 10 carreiras com 10 pontos, usando este material que a receita está te propondo, tem que ter exatamente 15 centímetros por 15 centímetros. Se tiver diferente disso, o resultado do seu trabalho vai sair diferente da receita. E aí uma coisa que implica bastante no trabalho é a tensão do ponto. Tem gente que faz o ponto muito apertado. E tem gente que faz o ponto muito largo, com medo de ficar muito apertado. Mas não se preocupa, se você tem esse problema, é uma questão de treino para que o seu ponto fique perfeito. E aí o ponto perfeito não é nem aquele ponto muito rígido, nem aquele ponto que você consegue ver através dele, você consegue ver o avesso e tal. Então,
Se o seu ponto tiver muito largo, mesmo usando aquela agulha, aquela linha, fazendo aquela quantidade de pontos, é porque o seu gauge vai ficar muito maior do que deveria ficar. E se o seu ponto for apertado, vai ficar muito menor. Pode parecer complicado, mas não é. É uma questão de prática para você deixar o seu ponto maleável e bacana de trabalhar. Por fim, vem a receita mesmo. Então, a primeira parte da receita, ela vai vir mais ou menos assim. Aqui, essa receita eu peguei de uma americana, mas eu traduzi, porque no Brasil a gente faz exatamente do mesmo jeito dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar no mundo, só que usando, obviamente, a língua portuguesa. Então, se lê assim: carreira número 1, 6 PB em AM, 6, entre parênteses. Carreira 2, 2 PB em cada PB, 12 entre parênteses. O que isso significa? Que na carreira número 1, a receita propõe que você faça 6 pontos baixos, o PB, em um anel mágico, que é o AM. Esse 06, ele é o número de pontos que tem que ter. Nesse caso, não é em uma carreira, é em um anel mágico. E não se preocupe, a gente vai aprender a fazer o anel mágico até o final do curso. Bom, pessoal, que tal a gente ver uma curiosidade? A prática do amigurumi se popularizou em 10 de janeiro de 2002. A Associação Japonesa de Amigurumi foi criada e a técnica já então contava com vários livros e revistas de passo a passo disponíveis em japonês. Bom, pessoal, vou ensinar para vocês de maneira prática agora o que eu falei sobre a receita, sobre o gauge, tá? Então, o que eu falei? Que com uma linha A, vamos supor que essa vai ser a nossa linha, vai ser uma linha 100% algodão, 100% lã, com uma agulha B, a gente tem que ter um resultado final disso. Então, vamos supor que a proposta do gauge seja fazer 10 pontos com 10 carreiras. Vai ficar mais ou menos um quadrado. Então, eu vou levantar 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não se esqueçam de levantar mais uma, porque a primeira a gente não consome. E aí eu vou trabalhar essas correntinhas. Eu vou fazer 10 carreiras em ponto baixo. 1. Essa é a minha primeira carreira. Prontinho. Terminei a minha primeira carreira. Agora, o que eu preciso? Fazer mais 9 carreiras. Enquanto eu faço isso, que tal a gente ir pra rua, ver se as pessoas sabem se existe algum tipo de máquina para fazer amigurumi? Existe máquina para fazer amigurumi? Não sei. Eu acho que não, porque é tudo manual, sei lá, eu acho que não. Acho que não, porque acho que amigurumi é mais manual, né? Bom, pessoal, infelizmente não existe máquina para fazer amigurumi. É uma técnica exclusiva, manual. Não é que nem o tricô. O tricô também ele é conhecido como
uma técnica manual, né? Aquelas 2 agulhas grandonas, a gente trabalhando com ela simultaneamente. Mas para isso criaram uma máquina, né? A gente consegue fazer vários tipos de tricô em grandes escalas, mas não é o caso do crochê. O crochê realmente é manual, o amigurumi é uma técnica exclusiva manual. Bom, pessoal, já fiz o meu gauge aqui. Então, como funciona? Tá vendo que ele está quadradinho? O que acontece? Eu trabalhei aqueles meus 10 pontos em 10 carreirinhas. Eu tinha comentado num tamanho, eu falei 15 por 15, mas eu medi aqui e deu 10 centímetros. Então, se uma receita fala, use uma agulha 6 milímetros, com uma agulha 6 milímetros, uma lã, 100% lã, trabalhe 10 pontos em 10 carreiras e isso vai resultar em 10 centímetros por 10 centímetros, esse é seu gauge. Então, se o seu ponto tá firme, tá consistente, ele vai ter exatamente o tamanho do gauge, que é a proposta, que é o meu caso, tem 10 por 10. Mas vamos supor que o seu ponto esteja muito largo. Por exemplo, você iniciou aqui o seu ponto um pouco mais larguinho assim. Tá vendo? Essa laçada não pode ficar desse jeito, mas vamos supor que você faça. Então você inseriu sua agulha aqui, foi fazer seu ponto e ele ficou largão. Tá vendo? E aí você vai fazendo um ponto muito largo, sem tensão nenhuma, você não coloca nenhuma tensão na agulha. Isso vai resultar num ponto muito grande e o seu gauge vai com certeza ficar maior do que 10 centímetros. Isso significa que você precisa ajustar ele. Mas vamos supor que você tensiona muito a linha na agulha e o seu ponto fique muito apertado, a ponto de você nem conseguir passar a linha direito dentro do ponto. Tá vendo que ele vai ficar muito estreito, que ele vai até estourar o nosso ponto, não vai ficar bonito, né? Isso vai deixar o seu trabalho menor do que deveria. Eu vou fazer mais alguns pontos aqui bem justinhos para vocês terem uma ideia melhor. Isso acontece quando a pessoa ainda não tem firmeza na mão para fazer um ponto maleável. Olha a diferença entre os pontos largos, os pontos muito justos e os pontos maleáveis. Isso dá diferença no final, no resultado final do seu trabalho. Então, procure manter a mesma tensão ao longo do trabalho. Isso é uma questão de tempo, bastante prática. Então, pratique bastante, exercite bastante o seu ponto e você vai conseguir chegar num ponto mais maleável. É importante sempre manter a mesma tensão. Não se esqueça disso, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa 4ª aula. Até a próxima!